Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos, hoje, nessa quarta-feira, dia 19, nós vamos fazer a reflexão do Evangelho de Marcos, capítulo 8, que é aquele cego de Betsaida. Vamos pedir a Deus nesse momento, o Espírito Santo, para que abra os nossos olhos, a nossa compreensão, para a gente ver a realidade de Deus ao nosso redor, compreender a vontade de Deus na nossa vida. Não deixe de compartilhar esse vídeo, é claro, com seus amigos, com a sua comunidade. Vamos então iniciar agora a nossa reflexão. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens e eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje nesse evangelho muito sintético, muito curto, sobre a cura que Jesus propiciou ao homem cego de Betsaida, que nos mostra e nos aponta um caminho espiritual que leva à transformação, mas um caminho também que é de paciência e um caminho que é de discipulado. A cura que Jesus oferece para esse homem aconteceu de uma maneira gradativa, ou seja, em etapas, o que demonstra a paciência divina. Veja como que Cristo pacientemente realiza uma ação na vida desse homem para levá-lo de um estado anterior a um estado posterior de saúde. Ele cospe, como diz, cospe e impõe as mãos no homem e pergunta para ele: "Estás vendo alguma coisa?" E assim ele faz duas imposições, mostrando um processo em etapas da cura desse homem, que é uma cura gradual e, na verdade, tanto física quanto espiritual, e que exigiu um determinado processo. Bem, às vezes nós queremos respostas imediatas de Deus e a gente sabe que a palavra está nos ensinando hoje que na nossa vida tudo pode ser um processo, pode ser feito em etapas. A nossa fé pode ser modelada em etapas. A nossa compreensão do mistério de Deus pode vir também em etapas, como para esse homem. Então a gente tem que ser muito paciente. Existe a paciência divina e nós temos que trabalhar a paciência humana. Então, Jesus ele faz um outro gesto, que é afastar o homem do povoado, o que demonstra para nós assim, levando ele a uma condição de mais intimidade com Cristo, digamos assim. Então Jesus o leva, versículo 23, para fora do local, daquele povoado. Betsaida era conhecida pela sua resistência a Deus, tanto que ela aparece em outras passagens. Jesus condena Betsaida. É uma resistência a Cristo e ela pode representar aquele lugar dos barulhos do mundo, o lugar das distrações. Então, Betsaida acaba sendo uma imagem dessa realidade para nós. Mas a cura se dá lá no silêncio. Jesus o afasta de Betsaida. Ou seja, para receber a luz de Cristo, a gente tem que sair da multidão, provavelmente, do meio dessa turba, desse barulho, para ir no local com mais intimidade com Cristo. Ou seja, das distrações, sair das distrações. E Cristo nos guia para uma realidade a sós consigo. Portanto, tem um ensinamento interessante aqui sobre intimidade com Ele, intimidade com o Senhor. E Jesus percebe, Jesus dá a graça para ele dele perceber uma outra realidade, uma outra coisa. A visão dele era turva, então ele não enxergava claramente, ele via as pessoas como árvores, o que mostra que enxergava muito mal. E de fato, a gente pode se perguntar como nós enxergamos a vida, como nós vemos as coisas e as pessoas. Será que a gente vê a vida de maneira fragmentada ou será que a gente consegue ter uma compreensão melhor daquela realidade que nós enxergamos? Ou será que antes de uma ação completa de Deus na nossa vida, nós estávamos nessa realidade, nessa situação? Bem, temos que nos perguntar então. E de fato, Jesus ele ordena ao homem curado que depois que Jesus realizou a obra de restauração da saúde dele, física e espiritual, que ele não retornasse ao povoado de Betsaida. Bem, que é um mistério, Não retornar àquele local. Por quê? Simboliza para nós, provavelmente, a libertação do passado. Betsaida era o lugar da cegueira daquele homem. Então, não é mais o destino dele. Então, ele deve seguir em frente para um outro caminho, não mais voltar a Betsaida, que foi o local
a região da escuridão, da vida escura, né, da vida sem visão. Ele tem que seguir em frente, com certeza agora, para testemunhar a Cristo. Depois também a questão da discrição da fé que aparece aqui, pois a fé vai evitar espetáculos. Então Jesus Cristo quer mais discrição, né? O milagre não é para exibição, mas para gerar uma nova vida, como de fato acontece na vida desse homem, começando na sua casa. Vá para a sua casa, testemunhe as obras de Deus realizadas em sua vida para os seus parentes, né? Enfim, versículo 26, vai para a sua casa. E depois uma proteção também contra a influência do próprio mundo, porque aquele povoado de Betsaida, que é caracterizado pela sua incredulidade, não era o local ao qual ele deveria colocar mais os pés. Isso para nós simboliza grandes realidades, porque quem enxerga a verdade deve guardar-se daqueles lugares ou daqueles hábitos que outrora cegavam a pessoa. Então Betsaida não era mais o local de referência para ele, porém seguir em frente e dar testemunho de Cristo. Isso levanta questões para a nossa vida, porque a nossa caminhada também tem uma relação com esse homem cego de Betsaida. Aonde eu preciso de um segundo toque de Cristo na minha vida? Aonde Cristo tem que me levar para me curar? Provavelmente, talvez nos relacionamentos, talvez em questões de feridas espirituais ou feridas relacionais em minha vida, talvez em sonhos adormecidos, coisas que a gente desejaria, mas nunca conseguiu alcançar. Pode ser. Mas que povoados a gente tem que deixar para trás? Betsaida é um local que Cristo não desejou mais que o homem retornasse. Jesus Cristo falou, não voltes mais lá, siga em frente. Mas que povoados nós temos que deixar para trás em nossa vida? São os lugares de julgamentos, talvez lugares onde havia muitos vícios em nossa vida, talvez os altos enganos, os lugares onde fomentou muita ilusão na nossa vida. Que lugares temos que deixar para trás? E depois, como nós enxergamos os outros? Será que a gente vê as pessoas apenas como árvores mesmo? Ou será que a gente enxerga elas a partir da ótica do amor de Deus? Como a gente enxerga as pessoas em nossa vida? Muito bem, Deus trabalhou com delicadeza na vida desse homem, respeitando o tempo dele, respeitando o processo na vida dele. E até que ele chegasse a uma nitidez, a uma visão clara do mundo. Peçamos a Deus que ele realize também a sua obra em nossa vida, nos dê a sua graça, para que a gente possa ser cada vez mais curado. Vamos agora encerrar a nossa reflexão. Não deixe de deixar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ficamos em paz, irmãos, o Senhor nos acompanhe.